Boa tarde, eu sou o Pedro, estamos aqui então mais uma vez no programa Jovens em Oração e que está sendo transmitido ao vivo pela fanpage do Anima Cristão. Eu peço que você possa acompanhar a nossa transmissão, colocando aí nos comentários a sua intenção, a sua participação, para que a gente possa interagir e fazer uma transmissão bem legal, bem bacana, em comunhão, todos nós juntos por meio da oração. Eu peço também para que você possa compartilhar. Clica aí no compartilhar para que esse vídeo, essa transmissão ao vivo, alcance o maior número de pessoas, porque isso é muito importante para que a gente possa propagar de fato essa mensagem tão bonita que Deus tem para mim e para você. Para a gente começar, nós temos algumas intenções já então, que a gente vai estar sendo colocada, mas não se esqueça, por favor, vá colocando as suas intenções durante a transmissão. Nós queremos aqui já colocar a intenção da Zilma Teixeira. Ela pede oração por todos os desempregados, em especial para o seu irmão. Colocamos também a intenção da Isildinha Caires, que pede bênção para a sua família e também bênção na saúde de todos. Bom, e para a gente iniciar então, a gente convida você aí da sua casa também a entrar em oração junto com a gente, para que a gente possa nesse momento, de uma maneira que você se sinta confortável, entrar em sintonia com Deus. Por isso eu peço para que a gente entregue nesse instante tudo aquilo que a gente passou durante essa semana, todas as nossas dificuldades, mas também as nossas vitórias, todos os momentos em que a gente se sentiu aflito e todos os momentos que Jesus nos fez sorrir também. Que a gente vai entregando todo o nosso coração nas mãos desse nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele tome conta, para que Ele nos conduza aonde Ele bem quer que estejamos e aonde Ele bem quer que anunciemos a Tua Palavra. E para que isso de fato seja realizado e concretizado na nossa vida, clamemos então a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que vem nos animar, vem reacender a chama no nosso coração, para que a gente seja de fato vivificado por esse amor do nosso Jesus Cristo. Que esse Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, nos capacitando, nos ungindo com todo o Teu poder e Teu amor, para que Ele seja sempre o nosso guia, a nossa direção, e que esse vento sopre por onde o nosso Senhor Jesus Cristo quiser, e nós saibamos nos deixar ser conduzido por esse Espírito Santo. E acompanhado dele também, nós clamamos e imploramos a presença da nossa Mãe Maria, que ela venha nos acalmar nos momentos de tribulação, venha nos dar a serenidade, venha nos trazer a paz e a tranquilidade, que a gente possa encontrar o nosso olhar com o olhar de Maria e que a gente se sinta acolhido, acariciado pela ternura dessa nossa Mãe, que sempre nos acompanha e sempre está ao nosso lado. E como bons intercessores, a gente não deve esquecer também aqueles que são os patronos da intercessão, os patronos da nossa oração a Deus, que são os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que Miguel venha nos dar a coragem para combater o bom combate a cada dia, permanecendo sempre humildes na certeza de que não há ninguém como Deus. Que Gabriel venha nos auxiliar no anúncio do Evangelho, que nós sejamos corajosos e audaciosos para falar aquilo que Deus nos permitir e aquilo que é do desejo do coração dele. E Rafael venha trazer através de nós o toque da cura, o toque que venha sarar as feridas, venha nos limpar, nos resgatar. Que ele venha ser a cura das nossas enfermidades físicas e espirituais. Que nós sejamos também instrumento de cura na vida dos nossos irmãos. Por isso agora eu convido você aí da sua casa a erguer junto conosco aqui, um grande clamor a esse nosso Deus, cantando. Vou deixar-me envolver pelo abraço do Espírito de Deus. Vou me deixar me envolver pelo abraço do Espírito de Deus. Canta isso. Vou me deixar envolver. Vou me deixar me envolver pelo abraço do Espírito de Deus. Pelo abraço do Espírito de Deus. Mais uma vez, vou me deixar envolver. Vou me deixar me envolver pelo abraço do
do Espírito de Deus. Chama ele agora para ficar junto conosco. Vem, Espírito de Deus. Vem repousar sobre mim. Chama por esse Espírito. Vem. Vem e restaura o meu ser. Traz uma nova unção. Traz uma nova unção. Unção de cura. Unção de cura. Unção de poder. Unção de poder. Unção de cura, peça unção isso. De cura. Unção de poder. E que a partir disso, esse Espírito de Deus venha mudar a nossa história. Venha mudar todo o nosso ser. Que a cada encontro, a cada momento que a gente tiver com Ele, Ele nos mude. Que cada encontro com o nosso Cristo seja surpreendente. Que cada encontro com Jesus seja diferente. Que cada encontro seja único em nossas vidas. Único. E muda minha vida. Muda minha história. Para que a gente, de fato, se encontre com Jesus, para que a gente tenha esses momentos de intimidade com Ele, nós vamos rezar um terço, como eu havia comentado na última semana. E para quem acompanhou a transmissão do sábado passado, eu falava sobre as provações, compartilhamos um pouquinho sobre a história de Daniel. E para esse sábado, a proposta, aquilo que Deus nos inspirou, é falar justamente do encontro. A partir daquelas 3 etapas de uma oração bem feita que eu comentei na semana passada, nós conseguimos nos encontrar com Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse encontro. Então eu convido você a ficar aqui junto com a gente para meditar esse terço. O terço que vai ser meditado hoje é o terço da paixão. Provavelmente quem está seguindo na página do acampamento de oração as orações que estão sendo propostas até o próximo final de semana, já está habituado com esse terço. Então, vamos rezá-lo juntos. Você já pegou seu terço aí na sua casa? Se ainda não pegou, corre lá pegar. E enquanto isso, nós vamos colocar aqui mais algumas intenções para o terço da paixão. Que você possa ir colocando aqui nos comentários também a sua, para que durante o terço a gente possa ir colocando em oração. Tenho aqui a intenção do Alfeu Alves. Ele pede por todos os doentes e enfermos da nossa comunidade e pela recuperação da saúde de Daniel Ferreira de Lima, que ainda se encontra internado em Presidente Prudente. Intenção da Leonilda Rodrigues. Meu Deus da infinita misericórdia, manda teus anjos visitar o José Rodrigues da Silva e levar o remédio que vai curá-lo de todas as suas enfermidades. E também da Regina Negrão. Juntos somos mais. Oração por todos nós, principalmente por aqueles que estão passando por doenças graves. Quero colocar também como intenção todas as almas do purgatório, que você possa rezar conosco nesta tarde. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Temos intenções para o primeiro mistério. Aqui a Elizabeth de Souza coloca pela cura do mundo inteiro e pelas pessoas que estão angustiadas de ficar em casa, principalmente as crianças, para que Deus possa acalmar o coração de cada uma delas. Amém. Nós vos adoramos e louvamos, Jesus divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Nós vos adoramos e louvamos, Jesus divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Como da primeira vez, deixe-me compadecer da tua dor, deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera. A Elida Silva pede agora pela cura de todo o mundo, para que o Senhor possa estar tocando realmente cada casa e cada família. Amém. Amém. Nós os adoramos e louvamos, Jesus divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Como da primeira vez que eu encontre graça ao caminhar, e não me permita mais ser o mesmo. A Sandra Ferreira pede por todos aqueles que estão precisando ter o seu coração acalmado. Por isso, Jesus, ouve estas preces e acalma o coração daqueles que estão aflitos. Amém. Nós vos adoramos e louvamos, Jesus divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo.
pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós. Como da primeira vez, deixe-me compadecer da tua dor. Deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera. José Oliane pede pela cura da humanidade. Salva-nos, Maria. E a Luciane Rivelli pede também a saúde e que Maria esteja passando na frente de todos nós. Amém. Amém. Nós os adoramos e louvamos, Jesus divino, Porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós. Como da primeira vez que eu encontrei graça ao caminhar, e não me permita mais ser o mesmo. A Elizabeth de Souza pede para que Maria cubra com o seu manto sagrado o seu netinho Luca, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Deus abençoe então a vida do Luca e que Maria possa de fato estar ao lado dele. Amém. Nós vos adoramos e louvamos, Jesus divino, Porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. pelos merecimentos de vossa paixão e morte, Perdoai-nos, Jesus. tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Como da primeira vez, deixe-me compadecer da tua dor. Deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera. Como da primeira vez que eu encontrei graça ao caminhar, e não me permita mais ser o mesmo. E não me permita
aguenta mais ser o mesmo. Bom, gente, a nossa escolha por esse terço foi justamente nos prepararmos melhor para essa semana que se aproxima. Amanhã, domingo de Ramos, se inicia então a Semana Santa, a nossa semana maior, a semana mais importante para todos nós cristãos, para todos nós católicos. E enquanto a gente preparava esse encontro de hoje, não tinha como deixar de lado esse momento que se aproxima. Não tinha como procurar outras histórias, outras alternativas, outras situações interessantes para ser falada aqui, que não a paixão do nosso próprio Cristo. Mas a abordagem que a gente vai ter hoje vai se centralizar em um aspecto da vida de Jesus durante o seu caminho do Calvário. Lembrando, na semana passada, eu falei sobre Daniel, falei sobre provações e citei 3 etapas de uma oração bem feita que permite um verdadeiro encontro com Deus. Hoje, nós vamos falar sobre um cara que se encontrou com Jesus, que teve o seu encontro justamente num dos momentos mais difíceis do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar hoje um pouquinho sobre a história de Cirineu, ou Simão de Cirene. Acredito que muitos, quase todos nós, já tenhamos ouvido falar dele. Aquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. O cara que, foi bacana com Jesus, foi lá e ajudou ele a carregar depois de todo aquele sofrimento, depois de tudo aquilo que Jesus já havia passado e ainda deveria carregar a cruz sobre os ombros até o local onde ele de fato seria crucificado. Esse é o Simão Cirineu. Eu convido você a abrir aí na sua casa a palavra, a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Apenas um versículo. Enquanto conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, em apenas um versículo, esse homem é nomeado. Não tem mais nada sobre ele. Esse evangelho que eu li foi escrito por Lucas, Mateus e Marcos também relatam o mesmo episódio e ambos também utilizam apenas um versículo para citar esse homem. Se você quiser deixar marcado aí, Mateus 27, 32 e Marcos 15, 21. Essas são as 3 passagens na palavra que narram esse fato, esse momento em que Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Bem, quando a gente tem esse primeiro contato e começa a imaginar como é que foi esse momento, acredito que a primeira imagem que vem a todos nós é que o Simão de Cirene é um cara muito bonzinho, é um cara gente boa demais. Ele se compadeceu e foi lá ajudar Jesus. Acredito que esse seja o primeiro pensamento de todos nós quando nós escutamos que houve um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Um homem bom, um homem que se compadeceu. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais atento, como está escrito, como está relatado esse momento, a gente vai ver que não foi bem assim. Lucas, ele usa aqui o termo impuseram-lhe a cruz. Em Marcos e Mateus vai estar escrito obrigaram, ou seja, Simão de Cirene não foi lá por livre e espontânea vontade, porque ele se compadeceu de imediato ao ver aquela cena e foi lá ajudar Jesus. Não, pelo contrário. Os soldados romanos devem ter visto que Jesus estava ali realmente muito debilitado, porque ele já havia apanhado, já havia sido todo humilhado, e eles devem ter percebido, o cara não vai aguentar carregar a cruz até o local de destino onde ele vai ser crucificado. Então, no meio daquela multidão que estava ali xingando e humilhando Jesus, pegaram esse homem, talvez ele devia estar ali por perto, fácil ao alcance do braço de algum dos soldados, e foi o escolhido, vamos colocar assim. Mas, importante, ele foi obrigado. Ele não foi por vontade própria. Os soldados romanos obrigaram Simão de Cirene a ajudar Jesus. Beleza, acho que isso já muda um pouquinho a nossa concepção sobre esse homem. Mas eu não quero transformá-lo num vilão.
Só quero trazer aqui para vocês a importância de que muitas vezes a gente necessita que as coisas sejam impostas a nós. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem, quem era Simão de Cirene? Quem era esse homem? Como só tem um versículo na Bíblia que vai estar falando realmente sobre ele, as demais informações a respeito da vida, da história e tal, acabam ficando muito na base das suposições através de diversos estudiosos e teólogos, e eu não estou aqui, não tenho a ambição nem a prepotência de querer dar a minha opinião sobre isso, de querer cravar o que é que realmente aconteceu e quem era tal de Simão de Cirene, quem era esse homem. Mas esses estudiosos, eles colocam que era um homem da região de Cirene, Cirineu, não é um sobrenome, Simão de Cirene não é um sobrenome, mas é a caracterização daquele homem devido ao seu local de origem. Então ele era um habitante de Cirene. Cirene ficava no norte da África. Lembrando, onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Então Simão de Cirene era do norte da África, mas por algum motivo ele estava em Jerusalém. Isso também é um motivo de suposições, de criar hipóteses e que as pessoas foram estudar. Bom, o que o pessoal, olha lá, que esses estudiosos chegam a um acordo, vamos colocar assim, que lá naquela região de Cirene, aquele povo era judeu. Então, eles deveriam seguir alguns preceitos da sua religião, da religião judaica. E um dos preceitos do judaísmo é que, ao menos uma vez na sua vida, você vá até Jerusalém no momento da Páscoa judaica, para celebrar um momento ápice do calendário deles. Um parênteses aí, o que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é comemorada pelos judeus em memória da libertação do seu povo do Egito. Lá da história de Moisés, a 10ª praga, enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas saibam que a Páscoa judaica, ela tem um significado diferente da nossa Páscoa, da Páscoa cristã. Então, esses teólogos acreditam que Simão de Cirene estava lá porque naquele ano ele havia decidido que iria cumprir esse preceito que a sua religião lhe colocava. E imagina-se que ele não fazia ideia do que estaria acontecendo naquela cidade. Então pensa, você está lá na sua região, você precisa viajar um longo período para comparecer a um evento, vamos colocar dessa maneira, importante para a sua história, importante para aquilo que você acredita. Então, imagina-se que Simão de Cirene estava lá de uma maneira, como eu posso dizer, ele foi lá feliz, ele ia viver um momento muito especial da vida dele. Só que chegando lá, acabou sendo completamente diferente. É isso que os estudos, é isso que é mostrado com relação à história desse Cirineu. Bom, então ele chegou lá, deve ter visto aquela multidão de gente, viu aquela bagunça, não devia entender nada do que é que estava acontecendo. Talvez ele queria até escapar da multidão, porque o objetivo dele não era chegar ali até aquele homem que estava carregando a cruz, mas sim chegar lá num templo, no local onde ele deveria estar a partir dos seus preceitos religiosos. Enfim, ele caiu lá de paraquedas numa situação que ele não havia planejado. Não havia planejado. Que você grave essas palavras, grave esse recadinho. Ele não havia planejado aquele encontro com Jesus. Depois a gente vai retomar nisso. E quando os soldados pegam ele e fazem com que ele carregue a cruz ao lado de Jesus, obrigado, ele resolve obedecer, porque imagino que se não ia ser pior para ele ia apanhar dos soldados e tal. Então acho que por conveniência ele vai ao encontro de Jesus. E essa é a questão. Como foi o encontro de Simão de Cirene e Jesus Cristo naquele momento do caminho do Calvário? Como foi esse encontro? Vamos colocar de uma maneira fácil para a gente entender. Aquele momento, talvez alguns minutos, que ele saiu do seu comodismo, saiu da sua rotina, daquilo que ele havia planejado. Primeira dificuldade dele. Segundo ponto, ele foi obrigado, ele não se compadeceu de imediato, ele foi obrigado
a se encontrar com Jesus. Ou seja, ele foi ali tirado da sua zona de conforto. Nós, hoje, vivemos um momento, um período de quarentena em que somos tirados da nossa zona de conforto. E como nós vamos reagir a esse encontro? Como nós vamos reagir a essa condição que nos é imposta? Bem, vamos falar, voltando agora a falar do Cirineu. Como que foi o encontro dele? A Bíblia não fala se houve diálogo, não fala se Simão de Cirene olhou nos olhos de Jesus, não fala. A palavra não fala nada disso, nada disso. Mas a gente imagina que diante daquela circunstância, olhar nos olhos de Jesus, ele deve ter olhado. Observado que aquele homem estava todo mutilado, todo ensanguentado, ele deve sim ter observado tudo isso. E diante daquilo, ele deve sim ter se compadecido pelo sofrimento do homem que carregava a cruz. Isso acho que é praticamente impossível, não tem como escapar ileso aos nossos olhos, mesmo que os nossos olhos humanos muitas vezes são falhos e pecadores e corruptíveis, enfim, mas não dá. É uma situação, uma cena que não tem como não se compadecer. Então, imagina também que Simão de Cirene se compadeceu naqueles poucos minutos com Jesus. Se compadeceu naquele breve encontro que ele teve. O encontro dele durou o quê? 2 minutos? Quanto tempo ele ajudou a carregar a cruz? 10 minutos? Não sabemos. Mas foi o período que, após ele ter sido tirado da sua zona de conforto, após ele ter sido obrigado e após ele ter sido ter tido aquele encontro lá e se compadecido com o olhar do Cristo, foi o momento dele, foi o encontro dele. Encontro talvez de 10 minutos. E o nosso encontro com Jesus? Como é que ele tem sido nesses dias de dificuldade? Retomo aqui, a missa dominical a gente não está tendo. Imagino como deve ser ruim para muitas pessoas ser obrigado a se afastar de Cristo Eucarístico. Mas é uma situação maior e que a gente deve compreender. Então essa é a nossa situação de dificuldade perante a esse momento. O que nos resta a se encontrar com Jesus? O que nos resta fazer para mantermos os nossos encontros, mantermos a nossa intimidade com Jesus Cristo? Eu falei na semana passada, não tem receitinha, não tem novidade, não tem nada de magnífico para eu falar aqui para vocês, que não seja a oração. E a oração se tornará uma novidade, se tornará magnífica, se depender de você. Se depender de mim, no meu íntimo com Deus, se depender de cada um de nós dentro da nossa intimidade. Mas, caminhando ainda mais na história do Simão de Cirene, depois desse encontro, depois do momento com Jesus, o que aconteceu com ele? Para onde ele foi? A palavra fala que ele vinha do campo. Ele voltou para o campo? Ele seguiu o seu planejamento, o seu itinerário lá da viagem que ele tinha feito? Ele foi para casa? O que aconteceu com Simão de Cirene depois? Uma observação, ele não é santo. Não é o São Cirineu. Não é o Santo Simão de Cirene. Não é. Isso deixa também uma dúvida. O que ele fez depois desse encontro? O que aconteceu com ele? E aí, não cabe a nós, não cabe a mim aqui bater o martelo. Simão de Cirene foi lá e fez isso. Mas eu gostaria de talvez plantar uma reflexão aí no seu coração, plantar uma ideia, algo que talvez possa te inspirar nas suas orações. Primeiro ponto, talvez aquele encontro para ele foi só mais um. Talvez aquela compaixão que ele sentiu foi só durante os 10 minutos e depois se acabou. Ele foi embora e seguiu a sua rotina normalmente, como se tivesse se encontrado com um homem qualquer, como um bandido, como um ladrão qualquer. Será que foi isso? Ou então, não, depois daquele encontro, aquela compaixão, aquele olhar, aquele toque, aquele momento de intimidade com Cristo realmente mudou a vida dele. E ele foi para casa, contou para sua família, teve a sua vida mudada, teve toda a sua história transformada a partir de um breve encontro com Cristo. E é sobre isso, é sobre essa mensagem que a gente vem trabalhar aqui hoje.
como têm sido os nossos encontros com Jesus. E como a gente segue a nossa vida, como a gente continua após os encontros que a gente tem com Ele. Lembrando, onde a gente se encontra com Jesus? Na oração. Nesse momento que a gente vive, os encontros se limitam à oração. E se limitam aqui não no sentido de pouco, porque a oração pode ser muito na nossa vida. Basta a gente querer. E aí, qual comportamento a gente vai querer seguir? Um Simão de Cirene que olhou, tem um momento ali forte, mas depois segue como se fosse só mais um. Como se aquilo não tivesse valor a ponto de mudar a vida, de mudar a história. Ou não, a gente vai, de fato, se conectar com Jesus por meio da oração, ser transformado e propagar essa mensagem. A título de curiosidade, tem algumas outras passagens na Bíblia que dão algumas pistas sobre como foi esse encontro de Cireneu com Jesus. No Evangelho de Marcos, além dele falar que o Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz, ele cita o nome dos 2 filhos daquele homem. Aí, os caras que estudam lá pensaram, opa, mas por que Marcos citou o nome dos 2 filhos? Então ele devia conhecer, então ele teve algum contato, ou seja, muito provavelmente Simão de Cirene foi lá, contou para os filhos se animaram, foram convertidos e quiseram buscar mais o próprio Cristo, através daquele contato com os apóstolos, com os discípulos, as pessoas daquela época responsáveis por propagar a mensagem de Jesus. E além disso, em um outro momento, numa das cartas de Paulo, ele cita novamente um desses filhos. E a gente sabe que as pessoas citadas por Paulo, de forma direta ou indireta, são aqueles que contribuem para esse trabalho de evangelização, para essa propagação da palavra do Senhor. Isso é só a título de curiosidade, isso não esclarece mais muita coisa, mas dá algumas pistas de que Simão de Cirene, não, acho que ele foi para casa sim, ele teve a sua vida mudada. Talvez a dele não foi mudada, mas a dos filhos dele foi. Então, às vezes, assim, por mais que você ache que a sua palavra, aquilo que você vai falar, não tenha importância, não vai surtir efeito nenhum no ambiente que você vive, não, acredita, porque ela pode sim mudar a vida de uma pessoa. Os seus encontros de oração, os seus encontros com Jesus podem mudar a sua vida, e não apenas a sua, mas a vida também de um irmão, de um familiar e daquele que talvez necessita muito mais do que você da presença de Jesus. E partilhando um pouquinho sobre o que é estar em intimidade com Jesus, sobre o que é manter esse contato com Ele, eu gostaria de não falar sobre o meu momento com Jesus agora, mas para que vocês saibam, a gente se prepara aí durante essa semana, muitas vezes em cima da hora, porque os nossos afazeres não param. Embora a gente esteja de quarentena, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Mas a intimidade que Deus nos proporciona por meio da oração permite com que a gente se encontre com Ele e cada encontro seja único e surpreendente. E essa surpresa que Jesus nos apresenta a cada encontro geram frutos, geram coisas boas, geram coisas que vão contribuir para essa nossa evangelização, para esse nosso trabalho de propagação do Evangelho. E quem vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre um momento especial de oração e que gerou um baita de um fruto é o Caio. Ele vai contar aqui para a gente agora de uma maneira rápida como é que foi o encontro que ele teve com Jesus ontem. E hoje nós temos um belo fruto para ser apresentado aqui. É isso. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. E realmente eu vou falar muito breve, porque foi muito breve a forma com que tudo aconteceu, com que o Espírito Santo se manifestou. Ontem a Mari mandou mensagem, fazendo convite para estar aqui mais uma vez. E dentre esses áudios ela falou como que seria, como que seguiria, qual que era a proposta de oração, a passagem que seria trabalhada nessa tarde, E eu ouvi o áudio da Mari mais ou menos à noite, e a forma com que ela falou, a forma com que aquilo soou aos meus ouvidos assim, foi diferente, sabe? E a gente precisava achar uma música, a gente precisava conseguir uma música para estar tocando hoje. E aí eu comecei a pensar nisso, a orar com isso. E eu acabei compondo uma canção e a gente chegou hoje aqui, ensaiou ela, E
tocou bastante, né? Até os meninos que estavam aqui perguntaram, estavam mexendo no celular, mas que música que é essa? E a gente fez ontem. Sim, de uma maneira de muita unção assim, do Espírito Santo, sabe? E era uma coisa que quem me conhece sabe, que nunca aconteceu de escrever uma música literalmente da noite para o dia. Eu sempre trabalho bastante, procuro lapidar bastante. E foi isso que aconteceu. E assim como o Pedro estava falando, eu achei que, né, Simão eu falei, pô, cara, é gente boa. Ele colou lá em Jesus e foi dar uma força por livre e espontânea. Aí, olhando assim a passagem, eu vi que não era assim. Eu vi que ele estava passando ali. Inclusive, no refrão, tem um trecho, né, que eu encontre graça ao caminhar. Né, que naquela questão, o homem que estava passando ali se deparou com a maior graça que alguém poderia alcançar. Né? E é um pouco disso que está na canção. E a gente vai tocar ela aqui. É agora que a gente toca, Pedro? É isso aí, vamos lá. Então vamos fazer. Vou pegar a letra aqui porque é recente, né? As mesmas feridas, as mesmas aflições, os problemas, os poemas, as canções, mesmos caminhos, mesmos passos, as migalhas, as falhas, os pedaços. Mas não deixe-me esquecer. Permita-me te ver como da primeira vez. Deixe-me compadecer Da tua dor, deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera, como da primeira vez que eu encontre graça ao caminhar. E não me permita mais ser o mesmo, mas não deixe-me esquecer. Permita-me te ver como da primeira vez. Deixe-me compadecer da tua dor, deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera, como da primeira vez que eu encontre graça ao caminhar. E não me permita mais ser o mesmo. E não me permita mais ser o mesmo. E não me permita mais ser o mesmo. É isso aí. Bom, esse é um testemunho, um depoimento de como os encontros de oração que a gente tem com Jesus podem realmente fazer a diferença. E por isso, caminhando para o final do nosso programa, eu convido você aí que nos acompanha a nos acompanhar nessa oração, a nos acompanhar nesse momento de intimidade que a gente vai ter, nesse momento de sintonia com Deus, e que as nossas intenções, os nossos anseios, além daquilo que a gente traz como particular do coração, sejam também a união da nossa comunidade, a união de todos nós nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, para que a gente permaneça juntos nessa batalha, para que a gente permaneça firmes e em pé. Eu convido você aí da sua casa a nos acompanhar através da oração, para que a gente seja como extensões, sabe? Extensão de tomada, que faz com que a energia chegue mais longe, que todos nós aqui possamos ser extensões do amor de Deus. Eu aqui, junto com a Isa, a Maia e o Caio, você da sua casa, que todos nós estejamos em sintonia por meio da oração
e sejamos extensões do amor do nosso Jesus Cristo. Por isso eu te convido a rezar junto com a gente. Fique aí de uma maneira que você se sinta à vontade e vá conversando com Jesus. Conversando com Ele, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Ele que nos permite a graça de viver, que nos permite a graça de servir a essa obra. Para que Jesus vai colocando no nosso coração o que é aquilo que Ele realmente quer de nós. O que Ele quer que nós façamos nesse momento. O que Ele quer que a gente faça para os outros. O que Ele quer que a gente faça para a nossa família, para os nossos amigos. O que Ele quer que a gente coloque nas tuas mãos. Que nesse momento de oração você possa realmente se conectar com Jesus, para que Ele venha inspirar e motivar esses momentos, motivar a tua vida. Que Ele não nos permita se afastar, que nesse momento de dificuldade Ele venha ser o nosso amparo, Ele venha continuar sendo o nosso norte, continuar sendo o nosso guia. E que através das pessoas que estão ao nosso redor, a gente possa encontrar face a face com Ele. A gente possa refletir cada mensagem que Ele coloca dia a dia na nossa vida. Que a gente não se perca em meio a essa tempestade. Que a gente não se acovarde. Que a gente não se desespere. Mas que a gente permaneça firme na certeza de que Ele vai à frente. Na certeza de que Ele nos protege e nos ama com um amor incondicional, que se doou gratuitamente por cada um de nós na cruz. Por isso vem, Senhor Jesus, vem tocar o nosso coração, esvazia a nossa mente, tira todo o barulho externo, tira toda a nossa inquietação e vem falar ao meu coração. Eu imploro, Jesus. Vem, Senhor Jesus, tocar o nosso coração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem trazer um significado maior a cada encontro, Jesus. Vem nos surpreender. Vem nos surpreender, Jesus. As migalhas, as falhas, os pedaços. Mas não deixe me esquecer. Permita-me te ver. Como da primeira vez, Como da primeira vez, deixe-me compadecer da tua dor. deixe-me tomar parte. minha parte da cruz. O olhar que me O alcançou, olhar que me alcançou ainda me espera. Como da primeira vez, da primeira vez, que eu encontre a graça. encontre a graça ao caminhar. E não me permita mais E não me permita mais ser o mesmo. mas não deixe-me esquecer. Mas não deixe me esquecer. Permita-me te ver. Como na primeira vez, deixe-me compadecer da tua dor. Deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera, como da primeira vez que eu encontre graça ao caminhar. E não me permita mais ser o mesmo. E não me permita mais ser o mesmo. E não me permita mais ser o mesmo. Depois de cada encontro, somos nós quem decidimos.
Somos nós quem decidimos como é que vai ser daqui em diante. São encontros como esse, breves, simples, para alguns de grande valor, para outros apenas mais um. Enfim, somos nós quem decidimos. Nós quem decidimos qual caminho trilhar após o encontro com Jesus. Como é que a gente vai continuar? Como é que a gente vai seguir? Como é que a gente vai se comportar? Qual atitude eu vou ter depois de estar ao lado de Jesus, depois de ser tocado, depois de conversar com Ele? Qual será o meu próximo encontro com Jesus? Qual será o meu próximo momento? Qual será a minha próxima oportunidade? E justamente por não saber qual será essa próxima oportunidade, que cada uma delas seja realmente aproveitada como se fosse a única, porque ela pode ser. Porque ela pode ser a única ou a última. A gente sabe, a gente ouve as pessoas, a gente tem os nossos próprios testemunhos daqueles momentos que a gente não consegue se encontrar com Jesus. Daqueles momentos que a gente que não vai, que a gente não sente, que a gente não consegue sentir esse clamor, esse fervor, não sente a presença, aquilo que a gente denomina deserto. Muitos de nós já vivemos esse momento. Por isso que a gente não deve deixar de aproveitar os encontros com Cristo que a gente tem nos oásis, naqueles momentos de beleza em meio à secura de um deserto. Por isso que a gente não deve deixar de aproveitar quando uma água está diante de nós, essa água viva está diante de nós para saciar a nossa sede. A gente não deve deixar de aproveitar quando o alimento Cristo vivo, eucarístico, está na palma da nossa mão, porque a gente não sabe quando a gente pode ter de novo. A gente não deve deixar de aproveitar esses momentos. Eles devem ser únicos para cada um de nós. E que Jesus toque realmente no seu e no meu coração. Porque a beleza desses momentos, a beleza dos encontros, não depende só de Jesus. Depende de mim e depende de você. Para o encontro ser especial, eu devo estar disposto. Para o encontro ser único, talvez eu precise de um empurrão. Talvez eu precise ser obrigado. Talvez eu precise ir na marra. Mas que quando eu chegue lá, quando eu me encontrar com Cristo, eu me transforme. Eu seja novo. E eu seja ainda mais grato a esse Jesus. Por isso a mensagem de hoje é essa: que cada encontro com Cristo seja único. Único, porque Ele vai te surpreender. E lembre-se, a gente não sabe qual será o nosso próximo encontro com Ele. Por isso aproveita. Aproveita, porque passa muito rápido. Aproveita, aproveita e aproveita. Jesus quer se encontrar conosco. E nós vamos se encontrar com Ele? Nós vamos ser abraçados por Ele? Nós vamos encontrar o nosso olhar com o olhar dele? O que nós vamos fazer? E depois disso, quem serei eu? Quem foi o Jesus que se encontrou comigo? E o que é que eu vou fazer a partir de agora? Que essas perguntas possam nos guiar de hoje e nos dias que se seguem. Não sabemos por quanto tempo precisaremos ficar isolados. Não sabemos por quanto tempo ficaremos sem ir à missa, sem frequentar um encontro, sem frequentar uma reunião, uma pastoral. Não sabemos. Mas que os encontros que a gente tiver com Ele nesse momento, a gente possa também aproveitar. Não é o que havíamos planejado, mas confiemos que Ele sabe
que por hora é o melhor para a gente. Por hora é o que a gente precisa. E depois continuemos caminhando, sempre buscando o nosso alvo e a nossa meta, que é o céu. Amém. Para a gente finalizar, o pessoal vai tocar aqui a música por mais alguns instantes, porque não é algo que a gente deve escutar apenas uma vez. É algo que a gente quer repetir. É algo que a gente quer ouvir, ouvir e ouvir. Mas antes, não se esqueçam. Amanhã, domingo de Ramos, haverá missa às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Após as missas, que você vai acompanhar lá na sua casa, por meio do canal, por meio do Facebook do Arima Cristão. Após a missa, aqui na frente do salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, quem quiser vir, pode vir, passar com o seu carro aqui, que os padres vão estar abençoando você, a sua vida, os ramos que você trouxer, enfim, quem quiser pode passar aqui após a missa, tanto a missa da manhã quanto a missa da noite. E após esse momento de bênçãos do período da manhã, o padre vai sobrevoar a cidade, aspergindo com água benta todo o nosso povo. Esses são os recados para amanhã. Com relação à programação do Tríduo Pascal, será disponibilizado para vocês na segunda-feira. Vamos acompanhando e vamos permanecer em oração com Jesus Cristo. Amém. As feridas, as mesmas aflições, os problemas, os poemas, as canções, mesmos caminhos, mesmos passos, as migalhas, as falhas, os pedaços. Mas não deixe me esquecer. Permita-me te ver como da primeira vez. Deixe-me compadecer da tua dor. Deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera, como da primeira vez que eu encontrei graça ao caminhar. E não me permita mais ser o mesmo, mas não deixe me esquecer. Permita-me te ver como da primeira vez. Deixe-me compadecer da tua dor. Deixe-me tomar minha parte da cruz. O olhar que me alcançou ainda me espera, como da primeira vez que eu encontrei graça ao caminhar. E não me permita mais ser o mesmo. E não me permita mais ser o mesmo.